Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Reforçando o nosso boa tarde para você, amigo da Rádio Justiça, estamos com o Justiça na Tarde e como você pode acompanhar a transmissão ao vivo do programa Justiça na Tarde pelo canal da Rádio Justiça no YouTube e, é claro, também pela 104,7 FM para a região do Distrito Federal e entorno. Pela internet também, é claro, você pode acessar pelo site da Rádio e TV Justiça, que você terá o acompanhamento ao vivo agora do nosso debate. Agora há pouco nós vimos uma entrevista do Marcelo Della Libera falando a respeito do Dia da Criança, que é exatamente nesse final de semana, e que normalmente é lembrado como uma ocasião de comemoração, brinquedos, uma saída para uma lanchonete, para um almoço em família, ou mesmo em casa, mas também é uma data de reflexão, particularmente quando falamos em termos de direitos de crianças e adolescentes. A nossa primeira debatedora de hoje é a doutora Flávia Dias Amaral, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. A quem, antes de mais nada, eu dou o nosso boa tarde e o agradecimento pela presença aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Obrigado, Carlos. É uma alegria estar participando novamente desse programa, informando mais as pessoas o quanto que é importante a gente ter esse olhar para a criança e para o adolescente. Lembrando que hoje estou eu, Carlos Eduardo Cunha, na sua companhia, como durante toda a semana, e na próxima, enquanto esperamos o retorno das merecidas férias de Walter Lima, que talvez esteja até nos escutando agora. Fica um abraço para o amigo e colega Walter Lima, que, como eu disse, estará de volta na outra semana, já após terminado o período de férias. Doutora Flávia, eu gostaria de começar perguntando a respeito da questão do próprio... O direito em si, na verdade, ele tem se desenvolvido ao longo dos anos, muito mais acelerado, de uma certa forma, em um processo de aceleração constante, às vezes alguns retrocessos a partir da própria Revolução Francesa. Então, nesse sentido, a questão de direitos individuais, ela tem se desenvolvido e o direito das crianças é algo, em termos históricos, relativamente novo, me parece. Porque havia até a expressão antigamente que se dizia no tempo das calças curtas, quando os meninos eram tidos como uma espécie de mini-adultos que usavam calças curtas e quando passavam por todos os ritos de passagem da adolescência, passavam a se tornar adultos e só então objeto de direito, pelo menos no sentido de ter direitos. Foi mais ou menos esse processo. Isso é uma coisa relativamente recente, doutora. Exatamente, recente, porque hoje a criança ela é um sujeito de direitos e você tem que respeitar esses direitos. Eles têm uma série de direitos, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como na Constituição Federal. Então, essa proteção ela é bem ampla e deve ser respeitada, porque a gente tem uma série de questões hoje muito sérias, tanto na Lei Maria da Penha, como não só na violência doméstica, mas em maus tratos dentro de escola. Então, hoje se tornou muito mais preocupante você verificar que, sendo sujeito de direitos, você tem um olhar muito mais atento e um olhar muito mais cuidadoso quanto ao comportamento que outras pessoas irão ter sobre essa criança também. Aliás, me lembro, todo mundo que passou pela faculdade, quando fez as disciplinas equivalentes à introdução ao estudo do direito, passaram pelo famoso Fustel de Coulanges, que é o livro do A Cidade Antiga, fazendo referência a justamente a situação, inclusive, das mulheres na Roma Antiga. Tanto crianças quanto mulheres, elas eram res, eram coisas junto com os escravos. Elas eram objeto de direito, mas exatamente no sentido de objetificação. Havendo até, dependendo da situação, direito de vida e morte. Então, se vê que é uma cultura que ficou muito arraigada ao longo dos séculos e que só começamos a testemunhar modificações nesse processo de maneira bastante recente. Nesse sentido, doutor, eu gostaria de lhe perguntar a respeito de uma outra mudança específica, que hoje nós falamos de direito das pessoas com deficiência e também das crianças com deficiência. Na verdade, é um processo em formação. Não há muitas garantias diretas ainda, é um processo em formação, insisto, pergunto se essa afirmação está correta, em relação a crianças com deficiência. Sim, porque desde 2007 que nós tivemos a Convenção de Nova York, que ela trouxe um novo conceito de deficiência. E esse conceito ele atravessa a questão da inclusão. E o que seria deficiência, segundo a Convenção? Seria o quanto mais barreiras sociais houverem
a essas pessoas. Então, você tem que ter esse olhar muito mais amplo. E isso traz uma modificação também na lei berenice-piana, que é a lei das políticas das pessoas com autismo. E colocou essas pessoas como pessoas consideradas pessoas com deficiência para efeitos legais. E a gente tem essa acessibilidade. O que seria, então, a acessibilidade para o autista? Porque para o cadeirante, muito provavelmente rampas, para o cego, cardápios em braille e as questões táteis, né? E aí você tem para o autista. Como seria essa acessibilidade, então, para o autista? E aí você tem a questão comportamental, da aceitação da sociedade, do entendimento da sociedade antes dessa aceitação, porque eles precisam de informação para aceitar, para entender. E aí sim você tem uma questão atitudinal para a acessibilidade do autismo. Então talvez seja um pouco mais complexo, mas eles já estão dentro das questões também da deficiência e dessa evolução de que vamos definir o que é deficiência, e deficiência a gente precisa dissociar da questão de capacidade. São plenamente capazes, no entanto, precisam de apoio por conta de deficiências. Eu, inclusive, antes de passar para a apresentação e a pergunta ao nosso outro debatedor de hoje, eu gostaria me parece uma ocasião interessante para perguntar uma coisa, porque é justamente pelo conceito, a própria palavra deficiência. Porque no caso do autismo, é sabido que muitos que são portadores, nas suas diversas formas, há muita variação em relação às caracterizações do autismo, alguns são inclusive superdotados, têm capacidades superiores, eu acho até que o termo é exatamente esse. E eu já tenho professores, tem um professor de música que é uma coisa absolutamente extraordinária. Então, só que quando falamos que o autismo passa a ser considerado como uma deficiência, isso às vezes parece que causa uma certa confusão, até porque, como a professora disse, os autistas não apenas são capazes, muitos são absolutamente capazes, como são até estão além da capacidade. Isso parece dar uma certa confusão. Eu posso ser autista aqui, não estou sabendo. Né? Ou qualquer pessoa aqui que esteja nos ouvindo, há pessoas que descobriram o autismo depois de uma certa idade. Como é que fica justamente essa questão da deficiência? Justamente isso, você tem que dissociar o que seria capacidade do que seria deficiência. A deficiência, você vai encontrar dificuldades, assim como o autista nessa questão de atitude, ele vai processar o mundo de uma maneira diferente. Por isso, a resposta dele de mundo vai ser diferente da pessoa típica. Portanto, ele vai precisar de uma acessibilidade. Essa acessibilidade que ele vai precisar dessa aceitação na família de comportamento, ele vai precisar dessa aceitação na sociedade de comportamento nos lugares que ele for, porque seu comportamento ele vai ser diferente, por mais que ele tenha altas habilidades, por mais que ele seja superdotado, ele vai ter um comportamento diferente pela maneira que ele processa o mundo. Aí é que está a questão de ser deficiente. E não só para isso, mas para ele ter direito à legislação toda que rege as pessoas com deficiência, porque ele vai reagir diferente quanto ao que ele recebe, ao que ele encontra de mundo, né? E aí você tem a questão da capacidade, que é completamente diferente. Capazes são, mas precisar de suporte, inclusive os que são de nível 1, né, porque tem o nível 1, nível 2 e o nível 3 de suporte, todos vão precisar de suporte. Porque essa resposta ao mundo vai vir de uma maneira diferente. E isso pode causar uma série de complicações. Por isso vão precisar de ajuda e por isso que você tem essa legislação tão ampla também para eles. Olha, só isso especificamente, eu acho que já dava 2 horas de debate aqui também. Mas estamos falando mais abertamente, você está no Justiça na Tarde, falando dos direitos da criança e do adolescente, considerando essa data que normalmente é associada à comemoração, como eu disse no início do nosso debate e do nosso programa de hoje, que é o Dia da Criança, mas também uma excelente oportunidade para reflexão no caso de direitos. Já falamos a respeito, vamos voltar nesse tema do direito das crianças com deficiência, mas também a abordagem relativa à legislação sobre as crianças e adolescentes. E por isso nós temos o nosso outro convidado de hoje, o Dr. Marlon Eduardo Barreto, advogado e professor especialista em direito da criança e do adolescente, a quem eu agradeço também a presença conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Cadu. É um prazer estar aqui novamente e poder compartilhar esse tempinho. Professor, é um prazer conhecê-la. Também aos nossos ouvintes eu queria desejar uma boa tarde e dizer que a gente sempre tem muito prazer em conversar sobre
os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu gosto muito de associar essa época do Dia da Criança como uma ideia de um dia da gente observar e trabalhar tanto as dificuldades quanto as conquistas e fazer aquelas reflexões que a gente faz de metas para próximas e um pouco mais distantes. Eu vou até reforçar um pouquinho para você, ouvinte da Rádio Justiça, que está ligado agora. Nós estamos falando aqui no Justiça na Tarde a respeito dessa questão de direitos, e eu perguntava antes para a doutora Flávia Dias Amaral a respeito de um histórico relativo ao desenvolvimento do próprio conceito de direito, na verdade. Eu fiz até uma referência a um livro conhecido, você que está em casa, já fica a sugestão de literatura também, caso você não conheça, um livro chamado A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, que todo estudante de direito, eu não sei como é que está atualmente na faculdade, mas em princípio passa por esse livro fazendo um estudo clássico a respeito da realidade romana, que é fundadora de diversos elementos que estão vigentes até hoje, particularmente no que se refere ao direito. E eu conversava, reprisando aqui para o nosso ouvinte, que a própria definição de criança, assim como da mulher, em determinado momento, lembramos da palavra república, res pública, res no sentido de coisa pública, e também podia ser aplicada a escravos, mulheres e a crianças, sendo objeto de direito no sentido quase pejorativo, no sentido de que até o poder de vida e morte existia por parte da sociedade masculina em relação a esses componentes da sociedade. A partir do momento que se torna um adulto, aí sim, objeto de direito no seu sentido mais amplo. Aí eu lhe pergunto, doutor, repetindo de certa maneira a pergunta que foi feita, quando nós podemos sintonizar o entendimento sobre a criança como sendo alguém que é digna de direitos? E adianto mais um outro ponto. Esse conceito de crianças como sendo detentoras de direito, ele já é algo assimilado pela sociedade ou a coisa de vez em quando pega um pouquinho? Eu gosto muito dessa pergunta. E eu vou te incomodar um pouquinho com um pouquinho de história. Não incomoda, vamos lá. Por mais de 17 séculos, nós vivemos uma filosofia de relação da criança e adolescente com o direito, como você falou, né? A gente costuma dizer tecnicamente como objeto de direito, mas é muito mais a ideia de que, primeiro, eles não tinham personalidade própria. Segundo, toda a ação, toda a política de Estado ou de direito para eles dependia da determinação de um desvio social. A gente chama isso de binômio carência-violência. Eu só ia buscar algum direito para a criança ou para o adolescente se eu determinasse que ele estava sob uma dessas condições, de carência ou de violência. Por isso que a gente chama o paradigma técnico desse período de teoria da situação irregular. Então, o que acontecia? A gente tinha a ideia de que se aquela criança estava dentro de casa, num ambiente relativamente satisfatório da convivência familiar, ele era presumidamente assistido pela sociedade. E aí a sociedade só fazia intervenção quando a gente determinava uma condição, carência ou violência. No caso da carência, como vítima, e no caso da violência, tanto como autor como vítima. Foram 17 séculos pensando assim. E toda vez que eu preciso determinar primeiro a carência e a violência para depois agir, todas as minhas ações a gente chama de ações repressivas ou são ações posteriores. Quer dizer, primeiro vem o problema, depois vem a minha atitude. No meio do século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial... Sempre ela. Até porque foi um fenômeno histórico que obrigou o mundo a passar por transformações muito significativas. Como houve uma perda, dizimaram a população masculina economicamente ativa, eu tive que procurar políticas públicas que dessem condições para as crianças e adolescentes para que eles pudessem entrar no sistema social o mais rápido possível, porque a Europa tinha essa grande necessidade.
Nós no Brasil não tivemos essa necessidade, mas eles tiveram muito. E aí o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar políticas públicas em que eles começaram a ver que a ação preventiva aos problemas gerava um resultado mais rápido, mais eficiente e dava condições de uma inclusão mais eficaz. Com isso, a gente mudou a nossa política pública de repressiva, de posterior, para preventiva, anterior aos problemas. Quando foi lá pela década de 70, alguns países, como vários países nórdicos, a Inglaterra principalmente, transformaram isso num sistema de apoio e atendimento. E criaram uma maneira de pensar chamada teoria da proteção integral. Na teoria da proteção integral, eu vou agir preventivamente e vou torná-lo o sujeito da minha política pública. Ele não é mais o endereçado, mas ele é o titular da minha política pública. E aí eu vou chegar no final respondendo o que você me perguntou. Como é que eu transformo 17 séculos de uma cultura, de uma estrutura social e econômica em 50 anos, em 70 anos? Eu não transformo. Eu ainda vivo na realidade de muitos países do mundo, e principalmente em países como o Brasil, em que eu continuo tendo uma ideologia de situação irregular, mas eu fundamento em direitos e num sistema jurídico de proteção integral. E aí a gente fica com esse discurso meio ambíguo. Eu digo que estou protegendo, mas na verdade estou fazendo intervenção. Eu digo que estou prevenindo, mas na verdade eu estou agindo sempre depois que o problema acontece. E isso não muda de um dia para o outro, não muda nem de um século para o outro, como foi o caso da nossa passagem do século XX para o XXI. Isso vai levar tempo. E aí eu pego exatamente esse gancho, porque falávamos justamente na primeira parte do nosso programa de hoje, em relação à questão dos direitos das crianças com deficiência. Se isso em relação às... Eu vacilo um pouco porque vem automaticamente o termo normais e que ele não é correto. Mas as crianças que não são portadoras da problemática relacionada a essa deficiência, se isso são 17 séculos em relação às crianças, digamos, incluídas socialmente, com relação às crianças portadoras de deficiência, inclusive as crianças autistas, na realidade, provavelmente um problema ainda mais sério. Muito sério. Que nós tínhamos, como o professor falou, além de ter toda essa deficiência, né, durante esse tempo todo, nós tínhamos, essas pessoas eram trancafiadas. Nós tínhamos pessoas com deficiência que eram apartadas do mundo. Então, as pessoas com deficiência, tanto os autistas como qualquer pessoa com deficiência, há muitos e muitos anos atrás, eram exterminadas. Outras depois passaram a ser isoladas e trancafiadas. E nós passamos, de um tempo para cá, a tolerar, não trazer ações positivas de inclusão, mas sim a tolerá-las. Então, o que começou a acontecer? Você começou a ter escolas especiais, ou você tinha manicômios, porque eles estão, nós não vamos exterminar, não vamos excluir, mas vamos ter um ambiente específico para essas pessoas. Né? O que é tolerar? O que o ideal seria? Estar nas escolas regulares adaptadas com pessoas especializadas. Isso seria inclusão. Né? O que seria mais inclusão? A gente estar com ambientes e espaços que a gente pudesse adaptar todas essas pessoas, seja posteriormente também no mercado de trabalho. Isso é inclusão, e não apenas a cota para você cumprir, ou então ali um espaço especial para você admitir aquela pessoa, ou eventos específicos apenas para aquelas pessoas atípicas, digamos assim, vamos chamar assim. Uhum. Né? Então, a gente precisa fazer esse processo de não mais ações de tolerância, mas sim transformar agora em ações efetivas de inclusão. Aí eu já faço justamente uma pergunta, porque esse é um debate que ele tem sido muito constante, acompanhamos não necessariamente só aqui na Rádio Justiça, mas na cobertura em geral, que é
a questão do conceito que é utilizado em termos, inclusive, educacionais. Então, por exemplo, escolas especiais, como a própria professora disse, mas temos também, a partir de um determinado momento, o conceito de que não, a criança que tem algum tipo de deficiência, ela tem de estar na sala de aula, inclusive para um processo de educação das próprias crianças que estão naquele contexto. Mas isso gera muita polêmica. Há uma segurança já com relação a esses conceitos ou há um debate, há uma definição ainda com relação a qual é a realidade a ser aplicada? Inclusive do ponto de vista legal. Nós temos ainda muito na sociedade uma maquiagem do que seria uma efetiva inclusão. O que se diz estamos, sim, sendo inclusivos, escolas inclusivas, ambientes inclusivos, mas, na verdade, são ações de tolerância. O que ocorre é isso, você não tem uma escola que tenha profissionais especializados para atender a todos os deficientes. Não só o autista, mas a todas as pessoas que têm deficiência. Você ainda tem um desconhecimento muito grande do que poderia ser feito. Podemos falar em matéria de políticas públicas, do que seriam essas ações de fato inclusivas, porque hoje o que você precisa é colocar que o coleguinha, ele faça amizade, que ele inclua o que é diferente, né? Então você ainda tem o quê? Você tem aquela figura que é, vamos colocar assim, jogada ali naquele ambiente e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, a gente consegue descobrir que ocorrem aberrações e por isso o bullying, por isso a discriminação, porque você precisa ter um entendimento, você precisa ter profissionais especializados para entender aquilo e fazer incluir e fazer com que outras pessoas se aproximem do que é diferente. Isso seria, de fato, a inclusão e não apenas esses métodos que são métodos de tolerância que são colocados para maquiar e se dizer inclusivos e, na verdade, não são. Aliás, a propósito, podem fazer, complementar informações aqui. Como eu digo, não é o debate político em que há necessidade de controle rígido do tempo, porque, eventualmente, pode acontecer alguma coisa um pouco fora dentro do script. Então, aqui, o nosso debate é bastante democrático e livre. Mas eu gostaria de aproveitar justamente essa questão relativo a um termo que eu aprendi recentemente, me perdoem se isso for uma falta de informação, mas um desses termos em inglês que serve muitas vezes para ilustrar determinados fenômenos. Me fale agora qual é o termo exato, mas que reflete alguma coisa masking, um mascaramento, uma maquiagem, na verdade, relativo, sai um pouco do nosso escopo, mas vão entender. Quando empresas têm todo um processo de marketing que divulgam como sendo empresas ecológicas, inclusivas, mas se verificando que a realidade do dia a dia é bastante diferente, há um termo para designar isso. Então a gente corre o risco de ter uma questão de um discurso público politicamente correto, mas na verdade o que nós temos é um exercício de intolerância e despreparo das instituições para lidar com essas situações específicas, agora voltando ao nosso escopo, ao nosso debate, das crianças e crianças com deficiência. Eu acho interessante porque quando você falou em autismo, nós temos um choque muito, muito, muito sério, principalmente quando você tem uma linha pedagógica um pouco mais conservadora, em que muita gente ainda acredita que as disfunções comportamentais, como o espectro autista, como o déficit de atenção ou da hiperatividade, são, na verdade, malcriação e mau comportamento e não um problema de saúde. E isso, às vezes, algumas crianças são submetidas a anos numa escola com o rótulo de que ela é uma criança mal comportada, é a criança que os outros não devem andar perto, ou não devem ficar com ele, ou ele é agressivo, ele é violento, ele é isso, ou ele é aquilo, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Quando, na verdade, a gente não tem a preparação para a detecção das disfunções comportamentais, porque, na maioria das vezes, nós aprendemos a nos capacitar principalmente para as disfunções físicas. Por isso que a gente fala sempre em acessibilidade, a gente fala sempre em... porque isso demanda, vamos dizer assim, não demanda uma preparação cognitiva, mas só uma preparação estrutural. Eu vou preparar prédios, eu vou preparar acesso a banheiro, mas eu não preciso
acompanhar e compreender um comportamento que, no meu rótulo, é desviante. E a gente trabalha todo o sistema educacional na ideia de que a gente impõe a eles o que a gente chama de educação, mas, na verdade, nós estamos impondo um parâmetro de regras. A hora de ir ao banheiro, a hora de uma certa atividade, ou a atividade tem que ser exatamente da forma como proposta, sem muitas vezes observar que algumas dificuldades cognitivas e comportamentais, na verdade, decorrem de uma condição de saúde, não de um mau comportamento daquela criança ou daquele adolescente. A legislação lá ainda é muito genérica com relação a essa proteção de direitos e na abordagem desses pontos específicos que parece que ficam cada vez mais claros, até do ponto de vista da medicina? Na verdade, eu acho que nós temos no Brasil essa cultura de que a gente tem que fazer as coisas a partir do regramento normativo, a partir da legislação. Né? E, bom, você conhece, Cadu, e a gente vê vários países fora do Brasil em que eles estão muito mais preocupados com a efetividade do atendimento, a normatização vem depois. Então, eu acho que a gente precisa muito mais de uma abordagem técnica pedagógica com uma série de políticas e de ideias inclusivas, capacitação dos nossos professores. Nós ainda temos regiões no interior do Brasil em que os professores não são capacitados nem para as aulas que lecionam. O que dirá uma capacitação para uma inclusão de um aluno com uma dificuldade cognitiva ou até física, né? Imagina determinados lugares no interior do Amazonas, como é que eu faço para levar um aluno cadeirante para uma escola que depende de transporte fluvial? É toda uma condição que é muito complicada. E a última vez que nós estivemos aqui, o Walter, a gente conversou bastante sobre o Estatuto da Primeira Infância, e aí a gente chegou a uma conclusão muito interessante, porque a perda do acesso aos direitos na sociedade na primeira infância gera uma progressão de marginalidade, não na ideia da marginalidade criminal, mas a marginalidade social, gera uma progressão de grandeza geométrica, não de grandeza aritmética. Então, um problema que começa antes dos 5, dos 7 anos, vai chegar à fase adulta de forma multiplicativa, não de forma somatória. E isso vai gerando cada vez mais o processo de exclusão, em que a cota de um concurso, de um acesso universitário, não vai suprir a perda lá da primeira infância. Eu vou ler aqui, eu quero voltar nessa questão, mas eu tenho aqui, a doutora nos trouxe aqui, Sou Diferente Daí, tem lugar aí para mim, que é uma cartilha que foi escrita, é um trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? E me chamou a atenção aqui, só vou colocar os óculos aí embaixo, se você está acompanhando pelo YouTube, então vai verificar aqui. Eu tenho uma situação curiosa, porque eu enxergo bem de longe, mas de perto, aí eu já tenho que colocar essas lentes para poder... agora sim. Eu vou ler um trechinho aqui, que aborda um pouco, talvez uma situação que seja conhecida. Na verdade, são duas situações, não vou ler a cartilha toda, mas isso aqui especificamente. Diz o seguinte: a história que vou lhes contar é de arrepiar. Ela traz reflexão e dela brota um amor, empatia e compaixão. Ben e João são duas crianças diferentes e isso incomoda muita gente. Ben ama conversar, fala feito um adulto, mas sua sensibilidade ao ser tocado causa dor e muita incompreensão. Ele recebe rótulos de mimado e sem educação. João já é de poucas palavras, ama abraçar. Seu jeito diferente de brincar causa estranheza. As crianças se afastam, causando nele uma profunda tristeza. São dois aspectos em situações opostas de sintomas, eu não gosto muito dessa palavra, sintomas, assim, um problema de deficiência, mas vamos lá, do autismo. E esses comportamentos na convivência social, particularmente nessa fase importantíssima, como disse o doutor da primeira infância, causam reações. E, remetendo ao que o professor falou a respeito de que vai demorar muito ainda para acontecer,
esse tipo de comportamento faz parte, das pessoas que rejeitam, que estranham, isso ainda faz parte, por mais que haja legislação ou não. Sim, essa cartilha ela foi escrita pela Aline, né? E um dos personagens é o meu filho, é o João. E o outro é o filho da vice-presidente da comissão, o Ben. São autistas completamente distintos, mas ambos já sofreram bullying. Eu fui uma vez para o CCBB com o João e quando chegou lá, ele queria muito brincar com o grupo. E esse grupo estava brincando de outra coisa. O meu João, ele é muito grande. Ele, apesar de ter 6 anos, mas ele parece ter 10. Então, ele começou a chamar as crianças para brincarem de outra coisa. E os meninos não entenderam. E aí começaram a chamar ele de Lelé da Cuca. Mas ele não estava se importando. Quem estava se importando mesmo era a mãe. Era eu. E eu acabei chamando a atenção dos pais no dia e tudo. Causou um certo constrangimento ali. E a gente começou a refletir na comissão isso. O quanto o autismo ele é distinto, variando de uma criança para outra. No entanto, a grande maioria sofre essa estranheza por parte de outras crianças. E aí, como nós conseguiríamos combater isso, seria apenas, a discussão dessa cartilha é justamente isso, sensibilizando as outras crianças e fazendo com que essas crianças acolham esses autistas. Porque, na verdade, quem está aprendendo mesmo são os típicos. A incluir, a estar convivendo num mundo diverso. Né? Porque você aprende muito também com todo mundo que é diverso de você, independente de ser autista, com o deficiente, a brincar com o cadeirante, a brincar com uma pessoa que tem deficiência visual. Eu acho que o que a gente precisa é trabalhar essas crianças, eu acho muito importante dessa cartilha foi isso, trabalhar essas crianças para o entendimento, para a conscientização do acolher, e que isso vai acrescentar. Isso também ensina os pais. Os pais também precisam ensinar em casa que acolher o diferente vai ser muito importante para a criação do outro. Né? E aí a gente cria essa realidade tão sonhada, inclusiva, que na verdade ainda não é. Doutor Marlon, uma questão interessante que se põe a partir dessa colocação da professora é justamente o fato de que, entre os direitos previstos para crianças, direitos fundamentais, falamos de educação, cultura, recebimento de amor e compreensão, ambiente de segurança e tolerância, e que ela seja protegida de qualquer tipo de preconceito. Estamos abordando bastante a questão das crianças com deficiência, das crianças autistas, mas as crianças, genericamente falando, típicas, como dizemos, elas também são submetidas a esse ambiente e muitas vezes na replicação de conceitos que vêm até de lares disfuncionais. Então, há que se falar também na proteção das crianças como um todo, inclusive dessas questões que, sejam típicas ou não, podem levar a problemas que vão se estender pela vida adulta. Ninguém fala disso, ninguém gosta de falar disso, mas esse é um problema. Inclusive questões que não estão ligadas à deficiência, como depressão, a questão da autoestima em um discurso que lhe coloca como atípico, e todos os problemas que acho que todos os pais conhecem, embora nem todo mundo goste de falar a respeito. Essa é uma questão mais profunda até que a própria questão do direito em si. É engraçado isso, porque a matriz que nós temos, e você falou muita coisa aí do que está no artigo 227 da Constituição, a matriz legal que nós temos, ela é muito bonita, ela é muito bem formada, ela é de boa base, mas nós não temos só essa diferenciação por discapacidade ou deficiência, ou por... nós temos o problema da diferença física, não da deficiência física, mas a diferença do magro demais, o gordinho, o alto demais, o baixo, nós temos um outro problema que tem sido cada vez mais observado, a questão da diferenciação religiosa. Uma criança professa uma religião que é um pouco diferente dos outros ou da maioria do grupo, e isso gera alguma forma de discriminação ou de distanciamento ou até de afastamento do grupo. Não é só a questão da falta da capacidade por uma
a normalidade, também não gosto do termo normalidade, mas pelo espectro autista, ou por uma característica física, ou cognitiva, ou o que seja. Mas todas as nossas relações sociais, quer ver uma coisa que nós já identificamos até em algumas escolas? A diferenciação pelo lanche. O que leva o lanche que a mãe mandou é diferente daquele que compra na cantina. Tá certo? E isso gera, na hora do recreio, um vai ficar num lugar e os outros vão se reunir no outro. Aliás, tem várias situações. Por exemplo, vou até como é que é? O lanche que é trazido de casa, vira objeto de troca para a criança que não sabe jogar futebol, e ela dá o lanche dela pelo direito a participar do grupo, entrar no time. Essa situação, já vi casos assim também. Aliás, nesse sentido, eu gostaria até de fazer uma pergunta, só que, na verdade, vou me adiantar, porque há um outro ponto de vista que eu vou colocar para ambos, que eu gostaria que os nossos debatedores se manifestassem. Aliás, você que está ligando agora, são 15 horas e 38 minutos, você está no Justiça na Tarde. E o nosso debate de hoje é com relação a direitos das crianças e dos adolescentes, com uma abordagem, inclusive, com relação a crianças com deficiência. Os nossos debatedores, doutora Flávia Dias Amaral, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF, e o doutor Marlon Eduardo Barreto, advogado e professor especialista em Direito da Criança e do Adolescente. Eu vou fazer uma outra colocação que com certeza ambos conhecem, que é a questão de que a escola também, vou colocar isso entre aspas, ela também deve ser um local de fortalecimento da personalidade, e que você não poderia, segundo essa visão, eu não estou me posicionando nem contra nem a favor, justamente para possibilitar o debate, e que seria normal a exposição a esse conflito social que, de uma maneira ou de outra, ele fará parte da vida adulta, e que seria um processo de fortalecimento do caráter que não se poderia fazer uma proteção total a respeito dessas situações, até porque poderia haver um prejuízo nesse sentido. O que os senhores acham dessa colocação? Quem fala primeiro? Bom, eu em sala de aula... Eles apontaram entre si um jogando para o outro. Tá? Em sala de aula eu costumo falar muito, quando a gente fala em convivência social, na ideia de que a nossa Constituição garante o direito a todas as liberdades, todas as formas de pensamento, todas as formas de comportamento, todos os tipos de liberdade estão abrangidos dentro da nossa Constituição. E, ultimamente, a gente tem pregado cada vez mais o termo tolerância para viver num mundo cada vez mais polarizado. E isso é um contrassenso muito, muito, muito sério. E quando eu digo para os alunos que o problema está na nossa abordagem do conceito de tolerância. Tolerância é conviver com quem eu não gosto. Porque eu não preciso de tolerância para viver com quem eu gosto. Eu não faço exercício nenhum de tolerar nada de quem pensa ou quem age mais ou menos como eu faço ou eu espero que os outros façam. E o grande aprendizado para as nossas crianças, e aí entra um outro problema que daria um outro programa inteiro, que é o problema da escola com o mecanismo de inclusão social e o conflito, por exemplo, com a questão do homeschooling, né? Porque a ideia da tolerância é exatamente expor a essas diferenças. É necessário. Mas por que a escola tem um professor, um coordenador pedagógico? Porque essa exposição precisa ser realizada de maneira acompanhada e mediada. É claro que você tem que expor os seus filhos, eu tenho que expor a minha filha, ou a professora tem que expor o filho dela a essas diferenças, e que ele aprenda a conviver com as dificuldades que a condição deles está exposta e sujeita. Mas isso precisa ser acompanhado e mediado para que aconteça dentro de um limite razoável da condição de cada um.
E é por isso que, por exemplo, nas séries iniciais, para cada X crianças, além da professora, eu tenho que ter mais uma auxiliar, mais um ajudante, mais um monitor, mais um... Porque eles demandam uma maior atenção e um maior acompanhamento no início, na primeira infância, e depois esse acompanhamento vai sendo cada vez mais aberto até chegar naquela supervisão à distância que a gente acaba fazendo dos filhos, né? Então, o importante desse ponto é que a gente tem que entender o equilíbrio de que essa exposição tem que ser uma exposição que passe por uma mediação, por uma moderação de quem acompanhe essa condição e crie o ambiente próprio para que essa divergência seja construtiva. Faço até um adendo com relação à questão do auxiliar, e o auxiliar preparado também, né? Com certeza. Tem a ver com aquela questão que falamos a respeito do problema da maquiagem. Bota o estagiário já junto com a professora saiu, e aí o problema já está instituído, e é aí que surgem, o diabo mora nos detalhes, como se diz, né? Doutora, sua colocação sobre isso foi... eu acho que é óbvio que a gente precisa passar por um convívio, né? Quando você tira essas pessoas, e aqui vamos colocar as crianças com deficiência, de estarem trancafiadas, para assim tornar isso parte de um convívio, vai gerar conflito. Por isso você precisa de mais conhecimento e mais informações. Mas antes disso, nós temos os princípios constitucionais, e a construção dessa criança, ela é feita não só pela escola. É a escola, a família, o Estado. Em muitos momentos você vê as políticas públicas enfraquecidas. Você vê uma escola ainda que hoje, quando um autista entra em crise, chama o SAMU, né? Já é hospital. Ou então uma mãe que pede um atendente especializado, como o próprio doutor falou dos mediadores. Onde estão os mediadores? O atendente especializado que a Lei Berenice Piana garante aos autistas, no caso de necessidade, e não existe. Então, você tem esses vazios, você tem essas lacunas que vão trazer essa impossibilidade para além do quê? Do convívio ainda familiar, que muitas vezes é conflituoso. Você pode ter uma violência doméstica, e se você tiver uma violência doméstica ainda com uma criança deficiente ou uma criança autista que é sensível a tudo, é muito pior. E aí você tem, às vezes, um divórcio, porque 70% dos pais abandonam a mãe por conta das dificuldades de uma criança com deficiência, não é só o autista, abandona a criança com deficiência. E quando esse pai abandona, essa mãe se vê sozinha, tendo que trabalhar e ter que deixar essa criança sem ser estimulada. Então, você tem esse futuro dessa criança, como será? Se está tudo desestruturado desde sempre, às vezes até desde a gravidez. Então, você tem que ter esse olhar, e esse olhar ele precisa ser da união do Estado com as políticas públicas, da escola, que sim tem que rever a questão dos seus profissionais, onde estão esses profissionais que precisam conhecer mais cada uma das deficiências, e sim tentar a família estar o máximo equilibrada, se é que é possível isso no Brasil. Isso me chama a atenção também para uma outra questão, que é como ficam... Há um debate também sobre os limites entre a escola e a família, o lar. A doutora falou a respeito justamente das situações que sempre houve uma certa tendência a se imaginar a sociedade formada pela família margarina. Então, a criança que muitas vezes está manifestando determinados comportamentos, independente de haver uma questão de deficiência ou não, às vezes ali há um problema muito mais sério, inclusive, no extremo, os problemas de abuso. Como é que fica o que prevê a legislação e o que diz a realidade e a boa prática em relação a esse tipo de situação? Qual o limite entre a escola, qual é o limite entre a família, o que acontece, não, a gente não tem nada com isso, e por aí vai, um monte de frases que ilustram essas situações. Olha, é muito legal isso, porque como eu disse para você, a ideia da família margarina é o protótipo da teoria da situação irregular. A família margarina, ela não precisa de intervenção nenhuma, de política pública nenhuma, porque ela já é perfeita dentro do potezinho dela.
E quando a gente adotou no Brasil, a partir da Constituição de 88 e do ECA em 90, e isso na Europa já foi adotado desde a década de 60 para 70, da estrutura da proteção integral, a gente muda esse paradigma, e é por isso que o artigo 227 da Constituição começa dizendo que é dever da família, da sociedade e do Estado, mas sem ordem de preferência. Quando a gente vai lá no artigo 101 do ECA, e vê os princípios que norteiam essa aplicação, ele diz que essa responsabilidade é primária e solidária de todos. A família não é mais que a sociedade, que não é mais que o Estado, e vice-versa. Todos concorrem de maneira comum e equilibrada. Agora, é claro que o acompanhamento familiar é sempre obrigatório e necessário. Mesmo quando o Estado ou a sociedade vão fazer alguma ação, alguma política pública, seja ela preventiva ou repressiva, para atendimento de uma criança ou adolescente, o Estado não tem menos responsabilidade que a família, mas ele não pode fazer sem o acompanhamento da família. Então, é muito importante a gente quebrar aquela ideia, por exemplo, que a gente viu sempre na escola pública, de que o seu pai que tem que te dar educação, eu só tenho que te dar aula. E quando o professor, principalmente o professor da fase do ensino fundamental 1, ele é um educador por natureza. Ele é um educador tanto quanto, não mais nem menos que o pai. Só que ele nunca vai agir sem o conhecimento e o acompanhamento do pai. Mas eu gostei muito da sua pergunta porque a gente precisa quebrar essa ideia de estabelecer graus diferentes de responsabilidade. Ninguém tem menos responsabilidade. Quando eu sento num restaurante e uma criança, às 11h30 da noite, à meia-noite, à 1 da manhã, me estende a mão para pedir ou para vender aquela rosinha, eu sou tão responsável quanto o pai dela para procurar uma forma de acolhimento. Não que eu tenha que levar para minha casa, mas eu tenho um telefone que tem acesso à internet que me ajuda a procurar quem é o órgão responsável e tem um telefone que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu vou acionar quem tem que prestar efetivamente, mas a responsabilidade de acionar é minha. Eu tenho tanta responsabilidade quanto o pai, dentro da minha parcela de alcance do atendimento. Eu vou insistir nessa questão exatamente, porque na verdade, se um quadro... hoje é sexta-feira. Isso fatalmente vai acontecer. Vai acontecer hoje à noite. Hoje à noite. E não é em um lugar só, é em centenas de lugares, só para pegar no âmbito do Distrito Federal. O que se faz numa situação dessa? Disca 100. Disque 100. Pegue o seu celular e disque 100. Eu não sei se o Ministério, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, vai acionar ou não o órgão responsável do Distrito Federal. Mas se eu fizer a minha parcela e discar o 100, eu vou pelo menos acionar o sistema. E aí, nós já tivemos num outro encontro aqui, a coordenadora do Disque 100 me mostrou ela aqui que um caso na Paraíba, em 18 minutos depois da ligação, tinha uma Kombi de um pessoal de assistência social encontrando essa criança onde disseram que ela estava. Agora, se eu não provocar esse atendimento, nem aí o sistema, aí ele desativa o sistema, porque ele ficou ocioso tanto tempo. Por exemplo, quando criaram o atendimento tal, tinha 100 posições de atendimento aqui, mas ligaram tão poucas pessoas que eles passaram para 30. Hoje tem 3 pessoas. Então, se a gente não faz a nossa parte e não pelo menos cada um movimenta a sua parcela da sociedade, seja ela pública ou privada, e nós temos inúmeros serviços de atendimento que são ligados ao CIPs, né, a organizações da sociedade civil, que são maravilhosas também no seu atendimento, não são menos importantes nem eficientes que o serviço público, mas eu tenho que fazer a minha parte como você tem que fazer o seu. No meu caso, nesse que a gente falou do exemplo de hoje à noite, é pelo menos pegar o meu celular e discar 100.
Às vezes, algumas dessas crianças que estão nessa situação são crianças deficientes. Aliás, a gente encontra nos sinais... Achei maravilhosa essa colocação do professor, porque isso é uma coisa que me assusta. É a inércia da sociedade. A inércia da sociedade, as aberrações que estão acontecendo contra as crianças. Seja maus tratos, que você pode estar ouvindo, o vizinho pode estar ouvindo, seja o bullying na escola. Cadê o tiozinho da cantina que viu aquela criança ser agredida e nada fez e também não denunciou para a diretora? Aonde estão as pessoas na pracinha que estão vendo e não estão filmando aquela discriminação? Então, assim, me assusta muito o fato da sociedade estar muito acomodada quanto a algo que assista e está tudo certo, maus tratos, está tudo certo o bullying, está tudo certo a discriminação. Eu acho que a gente, se houver esse trabalho de estímulo para que os outros comecem a agir na defesa, não só das pessoas com deficiência, das crianças, dos vulneráveis, vamos colocar assim, né? Porque, como você falou, a mulher era um objeto, a criança era um objeto. Né? Os vulneráveis eram objetos. Então, se nós não colocarmos a sociedade também para trabalhar a favor da defesa, não é só a OAB, a gente tem o Conselho Tutelar mesmo, que busquem as saídas. Eu vejo em muitos momentos, por exemplo, uma mãe que já está desequilibrada porque está sozinha, está cuidando de uma criança deficiente, tem muita terapia, tem muita despesa. E aí, às vezes, essas instituições colocam ela como a ofensora. Não foi mais o pai, não foi alguém que ofendeu. Ela vira maluca, porque ela já está fora de si, de tanta coisa que ela tem que fazer. Então, a gente está com um desfalque, eu acho, principalmente quanto a estimular a sociedade a fazer as denúncias. Isso é ao Conselho Tutelar, isso é quanto à OAB, isso é quanto ao Estado. Eu acho que as pessoas precisam ser estimuladas a agir de alguma maneira, né, no combate a qualquer tipo de violência, não só contra a criança. Que interessante, desculpa, Cadu. Claro, por favor. A doutora falou e eu achei muito interessante, porque anteontem eu li um artigo sobre o burnout parental. E a gente acha que a mãe está rejeitando o filho, a mãe está maltratando o filho, quando na verdade ela chegou num ponto tão extremo de pressão e de estresse na condição de estar sozinha cuidando daquela criança, que ela acaba tendo aí, sim, um problema psicológico ou psiquiátrico, né, e entra num burnout parental. Não existe. Outro dia a gente tinha um debate, na verdade não era na rádio, achei muito curioso, era no almoço e estava com algumas, eram todas as colegas mulheres que estavam na mesa, colegas jornalistas, algumas tinham sido mães há pouco tempo, e surgiu um tema que eu achei bastante interessante, o que elas chamaram de romantização da maternidade. E acabei que eu entrei e perguntei se isso não existia também com a paternidade. Ou seja, não que seja ruim ou bom, a questão não é essa, mas uma imagem cultural, talvez de séculos, no sentido de que, por exemplo, aquela frase ser mãe é padecer no paraíso. E uma necessidade de você se sentir culpada, no caso, porque você está absolutamente passando por um burnout. Assim, como assim eu estou passando por isso? Como você está irritada com seu filho, alguma coisa nesse sentido? E, na verdade, isso não é a realidade. Essa cultura, ela acaba prevalecendo de certa maneira em relação a essa situação. Voltamos à família Margarina, na verdade. Né? É muito interessante porque entra naquela questão da necessidade das políticas públicas de acompanhamento preventivo. Sabe, a gente infelizmente não tem nenhuma cultura, nenhum planejamento de acompanhamento preventivo. Por exemplo, você vai para uma reunião de pais e mestres no fim de um período e recebe lá que o seu filho já faltou tantas vezes porque ficou no pátio e não entrou para a aula de determinada aula porque em tese ou ele não gosta do professor, ou não importa. Mas o fluxo da informação preventiva
ela tem que acontecer de uma maneira, e a gente criou uma cultura de que tudo, você só descobre a reprovação depois da nota, né, ou coisa assim. Quer dizer, a gente precisava mudar, e é o que eu falei, são 1.700 anos de pensamento em situação irregular, que não mudam em 70 anos de proteção integral, no caso do Brasil, em 35 anos, 34 anos de proteção integral. Exato, eu acho que a gente tem também a situação do cuidar de quem cuida. Isso. Essas pessoas estão adoecendo. Quem está cuidando de uma pessoa com deficiência, obviamente, principalmente precisa de terapias, precisa de tratamento, precisa de ajuda. Ela não tem rede de apoio. A maioria não tem rede de apoio. E quando você não tem essa rede de apoio, eu nem sabia que existia esse termo do burnout para essas situações. Eu descobri anteontem. Eu nem sabia, mas é interessante porque isso realmente acontece, porque não existe o cuidar de quem cuida, não existem políticas públicas para isso, já estão começando a se movimentar nesse sentido, mas não existem. E a gente tem esse adoecimento e às vezes, eu não vou colocar nem só a mulher, mas às vezes fica um pai também sobrecarregado e que também precisa, por que o vizinho não diz, deixa eu ficar um pouco com essa criança, ou então para, sei lá, fazer qualquer outra coisa, né? Você não tem essa disponibilidade de pessoas que sejam alguma rede de apoio para você. E o Estado também ainda não trabalhou essas políticas públicas para ajudar essas pessoas. Doutora, o empregador que não começa a observar os sucessivos atrasos do pai, exato, sabe, é um sintoma de que há uma dificuldade, né? O atraso na entrada, a necessidade da saída. Nem pergunta o que está acontecendo. Não tem o acompanhamento. Nessa família. As empresas. As empresas. Eu digo o empregador como um todo, porque isso vale tanto para o público quanto para o privado, né? Certo. Eu lembrei justamente daquela situação que aliás, quando eu falei empresa, é porque eu já raciocinei em termos da chefia imediata. Sim. Então, assim, não, como assim você está trazendo seu filho? Não tenho como deixar, com quem deixar. E fica aquela situação constrangedora, muitas vezes, às vezes até os colegas querendo ajudar, ou não. Eu já tive alunas que depois que tinham faltado 3, 4 semanas, eu pedia para alguém ligar e perguntar o que estava acontecendo. Não, professor, é que eu não estou tendo com quem deixar. Eu falo, traz para aula. Exato. E é engraçado porque já teve várias vezes na minha sala de aula, então afasta umas cadeiras, põe o tapetinho para a criança brincar. Fica até difícil de dar aula, porque todo mundo quer ajudar a cuidar. Eu gostaria de, inclusive, eu fiz um contraponto agora há pouco, existe um outro contraponto que eu gostaria de fazer também, em relação a tudo que estamos falando aqui, mas eu vou deixar para fazer isso depois do nosso intervalo. Agora, quem está em casa, talvez no escritório nos acompanhando, afinal de contas é Rádio Justiça, né? Muitas informações relevantes para os advogados também. Pode tomar um cafezinho, a gente vai fazer o mesmo aqui e daqui a pouco nós voltamos. Agora em Brasília, são exatamente 16 horas. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. 16 horas e 7 minutos em Brasília, você está no Justiça na Tarde. Estamos falando a respeito dos direitos das crianças, dos adolescentes também e, em particular, em relação às crianças com deficiência. Um debate muito necessário quando nós chegamos nessa ocasião que normalmente é associada a uma data festiva, que é o Dia das Crianças. Eu gostaria de fazer uma abordagem pegando como gancho o que falamos anteriormente sobre a questão da intervenção estatal, e os nossos convidados de hoje eles falaram justamente a respeito da responsabilidade coletiva que existe a partir da própria previsão constitucional no caso do Brasil. Estado, escola, as instituições, a família, todos sendo a sociedade, todos sendo responsáveis pela criação, pelo bem-estar das nossas crianças. Não sei até se essa referência que eu faço agora, mas eu já li em algum lugar há muitos anos que em determinadas sociedades autóctones a responsabilidade pelas crianças ela é vista de um ponto de vista exatamente coletivo. O que
se choca um pouco com essa, talvez até pelas raízes que falamos no primeiro bloco, em que a criança e até a esposa era vista como propriedade. Então há uma série de questões históricas que acho que também rende outros debates. Mas eu gostaria de fazer um contraponto específico com relação à necessidade de atuação de todos nós em relação a essas situações, com relação a intervenções do Estado, e que às vezes podem estar baseadas até em outra questão que foi abordada, que é a falta de preparo que muitas vezes há dos profissionais. Vou citar um caso que foi retratado em um filme, inclusive, e que não é no Brasil, e, portanto, ficamos insuspeitos de fazer alegação com relação a isso, que é um caso que, e existem outros, em que uma família indiana, num dos países mais desenvolvidos do mundo, não lembro agora se Noruega ou Dinamarca, mas era num país nórdico, houve uma intervenção estatal por conta de alegações de que aquela família estaria incorrendo em maus tratos em relação às crianças. Doutor, aqui já lembrou do caso, já vi pela expressão dele, me fale agora o nome do caso especificamente, e que já rendeu até em filme, até que já foi exibido, está em cartaz, inclusive em uma das plataformas digitais. Pelo menos no que foi repassado no noticiário, que se encontra na internet e no próprio seriado, é que teria sido um caso de falta de compreensão a respeito daquela realidade específica. Isso não é uma situação também perigosa que pode acontecer? Volto à pergunta, mas já sob esse prisma. A questão dos limites da intervenção estatal. É muito importante a gente compreender cada situação dentro do seu contexto próprio. Eu vou trazer para um exemplo um pouquinho mais nosso aqui no Brasil. Nós, de vez em quando, acabamos tendo fatos, temos episódios de meninas adolescentes que professam a fé, as religiões africanas, e quando passam pelos seus processos de iniciação e coisas assim, acabam tendo conflitos nas nossas escolas, principalmente na questão das escolas confessionais. Não importa de qual religião, mas as escolas confessionais normalmente têm algum problema em trabalhar aquela ideia do período em que a menina tem que andar com a cabeça coberta, ou raspar a cabeça, ou coisa assim. Então, na verdade, cada diferença dessa tem que ser observada e avaliada dentro do contexto próprio. E o exemplo que você deu é muito legal, porque eu vi esse caso, não assisti, mas eu li. E o que faltou, na minha visão, foi que o Estado, a ação estatal, tivesse primeiro ido lá buscar uma compreensão do que era a realidade e a cultura da formação daquela família. E a partir dessa compreensão, é claro, nós não podemos permitir toda forma ou qualquer forma, ou nenhuma forma de abuso, tá certo? Mas compreender que maneiras diferentes de pensar nos levam a perspectivas diferentes de ações. Sim, eu acho que a gente precisa também verificar, e aqui eu vou colocar um exemplo quanto à questão do autista mesmo. A cultura, quando você vê um autista, se ele não estiver usando colar na rua, é de que é uma criança mal educada, que é uma criança birrenta. E isso muitas vezes gera maus tratos por parte ou do pai, ou da mãe, ou da família. Então aquela criança apanha porque ela precisa se comportar. E a gente tem que começar a ter um outro olhar, aquilo que a gente comentou, né? Sem qualquer compromisso médico aqui, mas o que seria o autismo, esse processamento, como ele processa o mundo e como ele responde ao mundo, vai ser de uma maneira diferente. E isso, obviamente, que a gente tem tratamento, e obviamente que a família precisa estudar um pouquinho o que seria o autismo e vai precisar de ajuda de psicólogos, de psiquiatras que auxiliem nesse processo para justamente não gerar maus tratos ou gerar no futuro depressão, suicídio, transtorno de ansiedade. Então, nós temos que ter uma mudança de cultura que eu acho que seria muito mais que passa pela informação que vocês estão fazendo aqui hoje, que passa não só por informação, mas curiosidade dos familiares quanto a palestras
e também que a escola observe a profissionalização em massa, que o Estado observe políticas públicas mais de mãos dadas com a ciência, que eu acho que muitas vezes a gente tem essa briga porque reluta em andar com a ciência. Muitas vezes nós juristas, advogados, né, relutamos, mas a advocacia dessa área precisa andar de mãos dadas com a ciência para entender melhor. E só assim a gente também vai conseguir cessar um pouco questões que vão ser polêmicas, porque imagina você ter uma criança que ela não está sendo mal criada, ela não está sendo mal educada e nem birrenta, mas ela está com uma questão sensorial seríssima ali, seja por conta de luz, de barulho, e aí você não está tendo essa compreensão. O que isso pode gerar de consequência para essa criança, muitas vezes a gente não sabe, mas o que a gente está vendo é já adultos autistas se matando, entrando em depressão, adoecendo, famílias que vão ter uma pessoa que muitas vezes não vai conseguir trabalhar, mas que vai ser um peso para a família, imagine isso. Então a gente precisa pensar que se não houver essa informação, se não houver esse entendimento, e vamos colocar aqui, talvez, nem tanto da deficiência, mas da criança, porque cada ser humano é de um jeito. Uns vão ser mais agitados, outros não. Uns vão ter transtorno, déficit de atenção, outros... Então, para a gente poder entender isso e não gerar consequências graves para o futuro, porque essas pessoas podem virar também um peso para o Estado. Doutora, vamos aproveitar e falar, fez uma referência que eu não sei se todas as pessoas sabem disso, o colar. O colar do autismo é importantíssimo, porque a gente tem uma identificação, como é uma deficiência oculta, é uma deficiência que você não consegue perceber, então é importante que tenha uso, porque é justamente isso, você não vai confundir que é uma criança birrenta, uma criança mal criada, mas eu já vi casos salvando vidas, o colar. No metrô, 2 rapazes foram presos uma vez, porque estavam olhando demais para umas moças, e acharam que era assédio. E, na verdade, eram autistas. Então, assim, você usar o colar, como é importante também para você detectar discriminação. Hoje a discriminação é crime de reclusão, de pena que vai de 1 a 3 anos. Como é esse multa. colar? É um colar, ele, na verdade, é do quebra-cabeça, o símbolo do quebra-cabeça, que traz já essa digamos assim, colar é para o uso, para você ter uma cara para a deficiência, né? Já que não tenha uma deficiência oculta. Ou então você pode também usar o colar das deficiências ocultas, que é o colar do girassol. Tem uns que usam metade o colar da pessoa, com as deficiências ocultas, que é o caso do girassol, e metade o do quebra-cabeça também. Pode ser usado. Você quer ver uma coisa interessante? E eu descobri isso agora nas férias passadas das crianças. A Disney, compreendendo a condição dos adolescentes e das crianças com autismo, toda criança que se apresenta com o colar não fica na fila. Ela e o acompanhante, porque eles entendem que a fila para essa criança ou esse adolescente é uma condição estressante que estimula os gatilhos negativos. Então, você não precisa comprar o Fast Pass, você não precisa pagar. Se você tiver o colar, só entrou lá com o colar, eles já te identificam e você não fica nas filas para não passar por esse estresse para aproveitar o parque da melhor maneira possível. Algumas famílias têm alto preconceito, digamos assim, de usar com medo de que haja uma discriminação. Isso acontece também, né? Muito, 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 muito. A aceitação, ela é um dos passos, e a aceitação, ela começa pela família. Tem mães, eu já soube de casos de mães que não querem que os filhos façam as estereotipias, né? Os flaps que eles chamam, né? Que eles não querem, por quê? Porque aquilo vai detectar que o meu filho é deficiente, vai detectar que ele tem alguma coisa. Então, eu podo isso. E a terapia, ela não deve podar isso, porque isso faz parte do autismo. A terapia, ela deve trazer qualidade de vida, mas não transformar aquele indivíduo em outra coisa. Ele vai continuar sendo autista a vida inteira, mas eu acho que as terapias, elas servem justamente para isso, para a qualidade de vida.
No entanto, esse processo realmente da aceitação, das famílias aceitarem que tem sim um filho com deficiência e está tudo bem, porque o meu filho, apesar de ter uma deficiência, precisar de suporte de todos, mas ele tem capacidade. Então, eu acho que isso é um passo muito importante também para não gerar depressão, também para não gerar ansiedade. Você vê muitos casos de autistas que se expressam muito bem, porque tiveram uma educação muito boa de aceitação em casa, e outros que você vai ver muito retraídos e talvez que não sejam usados todos os seus potenciais por isso. Porque a família não aceitou, porque a família acha que aquilo pode ser uma vergonha. Então, esse é um outro trabalho que tem que ser feito também, terapêutico, para a família. Eu acho que, assim, quando eu descobri, óbvio que é um susto para quem não conhece autismo, não conhece alguma deficiência, deve ser um susto muito grande, um choque para as famílias. E justamente por isso que tem que passar pela informação, pelo conhecimento, você precisa estudar um pouco para tentar entender e para poder aceitar, porque senão você vai gerar um problema muito sério para aquele indivíduo. Mas eu acho que isso é muito mais terapêutico para a família do que para o autista, porque, por exemplo, na minha casa, todos evoluímos quando descobrimos que o João era autista. Por quê? Porque a gente tem que lidar com o diferente, isso gera um esforço. Cada um tem que se esforçar mais para entender, para compreender, tem que estudar. Então, aí você passa a ser um ser humano melhor. Né? Então, e os desafios aparecem, é óbvio, é difícil, como a gente falou, as mães realmente tem muitas mães se matando também, suicidando, porque não tem quem cuida de quem cuida. Mas a gente precisa observar que aquilo ali é um presente. E é um presente que você precisa ter informação, você precisa estudar para poder fazer com que aquele indivíduo seja uma figura funcional, competente, que também vá ter um futuro brilhante, por que não? Então, é óbvio que isso começa lá atrás, isso começa justamente na infância, quando você faz o diagnóstico, quando você faz as terapias, e a terapia, ressalto, não é para transformar a pessoa em outro ser humano, e sim apenas gerar qualidade de vida. Houve uma frase sua agora que passou muito assim, en passant, mas que eu captei, que me chama a atenção para uma coisa específica. Aliás, todo esse debate que fala-se a respeito das pessoas atípicas, digamos assim, elas também chamam a atenção, na verdade, sobre os aspectos de cada indivíduo, que são próprios, são de cada um, e que também geram situações de conflito e que têm todo o potencial, em função de diversas questões sociais, de família, em se transformarem em, digamos, problemas. Talvez alguém que esteja nos escutando agora está pensando assim, mas eu não sou a família Margarina, a gente tem problemas. Mas também não tem ninguém autista, não tem ninguém deficiente. Meus filhos são absolutamente, entre aspas, normais. Isso é uma armadilha, porque há diversas situações que podem acontecer, estão dentro do nosso debate sobre direitos de crianças e adolescentes. Vou chamar a atenção, gostaria até que puxassem outros, e que não estão no ramo do autismo e tal. Por exemplo, a depressão, ela pode atingir qualquer pessoa, na verdade. E aí, como é que fica essa perspectiva, doutor Marlon? São, na verdade, reflexos do nosso desenvolvimento e da abordagem cada vez mais intensa da sociedade sobre todos nós, mas principalmente crianças e adolescentes, na ideia de que eles estão cada vez mais num mundo dito inclusivo, tido como inclusivo. Então isso traz para eles uma carga de informações diferenciadas. Quanto a gente se espanta com crianças novinhas que já sabem isso, já sabem aquilo, já viram, né? A gente brinca muito, né? O dedinho na tela, que para nós é uma coisa tão difícil, para eles é quase que um movimento natural. Isso traz junto todos os elementos positivos e negativos. A exposição a esse maior número de fatos, de informações, de conhecimento, de problemas, gera os mesmos efeitos que para nós passou a gerar numa determinada fase da vida. Da mesma forma que eles estão antecipando conhecimentos, também estão antecipando dificuldades. E cada vez mais. E isso vai
trabalhando casos de praticamente todos os problemas de saúde física e mental acometendo a crianças e adolescentes cada vez mais cedo. Por exemplo, os cardiologistas têm feito estudos em que os infartos estão ocorrendo em faixas etárias que antes a gente nem sonhava em existir. Um adolescente no meio de uma aula de educação física infartando. Né? Não estou nem dizendo num treinamento esportivo de alto rendimento, numa aula comum de educação física, um adolescente infartando. Quando que a gente pensava alguém com menos de 45, 50 anos sofrendo um infarto? Né? Então, todo esse processo traz uma emancipação tanto de vantagens quanto de desvantagens. E aí nós precisamos aprender a lidar com os ganhos e perdas disso. A depressão é um dos elementos que tem se tornado cada vez mais presentes na nossa sociedade. Ótimo, tem sim. Para os adultos, nós acordamos para isso lá pela década de 70 e começamos a ver a depressão como uma grande epidemia, ou quase que uma pandemia. Né? E estamos observando, estamos descobrindo que ela está chegando no meio dos adolescentes e até de crianças cada vez mais cedo e cada vez mais intensa, com reflexos extremamente importantes. Né? E a gente precisa cuidar e estar preparado para enfrentar toda essa problemática que vem junto com o desenvolvimento que é normal da sociedade. Eu não vou aprofundar muito na questão específica da depressão, porque o nosso foco inicial era justamente em relação à questão de direitos, que acaba sendo bastante amplo, mas como nós não temos nenhum psicólogo hoje aqui, eu não vou submeter os nossos convidados a perguntas que os colocariam em uma situação de uma análise que talvez não fosse própria, apesar de serem pais, terem toda a preocupação e serem informados também. Senão daqui a pouco os nossos convidados não vêm para cá, não vou lá não, eles vão começar a me perguntar um monte de coisa que eu não vou, eu vou ficar em saia justa para responder. Mas aí eu gostaria de pegar um outro ponto específico, temos tempo ainda, temos bastante tempo. Falamos bastante de maneira geral em relação a crianças. E os adolescentes? Apesar de ser o dia da criança, nós estamos falando também de adolescentes, que na verdade já... Aliás, eu pergunto, haveria, começando com a questão das crianças autistas, crianças deficientes, há uma modificação nessa fase da vida em relação a tudo isso que foi dito até agora? Eu te confesso, por exemplo, o meu só tem 6. Né? Mas já me disseram, conheço muitas mães que já têm filhos na adolescência. Acabei criando uma pergunta que eu não queria. E, na verdade, essas mães realmente que dizem que fica gritante algumas questões do autismo na fase da adolescência. E gera muito bullying. É uma fase que começa a gerar já o bullying mais severo. Porque na fase do meu filho ainda consegue haver uma breve compreensão. Tudo bem, o coleguinha é diferente. Às vezes nem sabe o que é autismo ainda. Fala autismo, mas não sabe o que é. Mas quando você está na adolescência, sim, o autista ainda é o estranho. O deficiente, na verdade, ainda é uma figura diferente de mim. E é um momento que eles estão querendo, né, mostrar mais virilidade, estão querendo mais aparecer. E aí, nesse momento, essa distinção, ser diferente, já não é tão bom. Então, assim, é algo que você tem que ter um olhar, mas eu creio que o professor vai saber discorrer melhor. A minha tem 17, né? E eu acho assim, é um paradoxo muito, muito, muito interessante que a gente vê neles. Porque ao mesmo tempo que o comportamento acaba sendo, de certa forma, não gosto de usar esse termo, mas vou colocar aqui entre aspas, discriminante, o discurso é muito mais acolhedor, muito mais inclusivo. Eles têm o discurso todo preparado da inclusão, de todos os da referência de gênero, da referência de sexualidade, da referência dos distúrbios ocultos ou não. O discurso é sempre muito bem preparado, porque eles têm sido bem formados nesse sentido. A escola traz informação, traz palestra, traz normas comportamentais inclusivas e tal, mas como todo adolescente normal, o comportamento nem sempre é correspondente ao discurso. E muitas vezes acontece realmente a discriminação por conta das diferenças.
né, a falta de identidade acaba gerando as exclusões. Aí eu faço uma pergunta exatamente sobre essa fase, em que durante muito tempo certas coisas eram tidas como normais. Inclusive, vou pegar o universo masculino dos meninos, a violência na própria escola. Acho que todo mundo observou exatamente. Eu mesmo sou de uma época que de vez em quando tinha a briguinha ali do lado de fora e vamos lá mostrar a virilidade, etc. Você é maricas, era o termo usado na época, tá, aquela coisa toda. E na verdade muita violência foi gerada e inclusive, como todo mundo conhece, casos trágicos que acabaram acontecendo. Como é que está essa realidade hoje, inclusive do ponto de vista legal? Ela ainda existe. Não da mesma forma ou com a mesma expressão, mas ela existe dentro do contexto próprio do que a gente vive a realidade de hoje. A agressão física vai se tornando um pouco menos, bem menos ocorrente, ou ela vai ficando mais esporádica e nem tanto. Mas, por outro lado, a exclusão psicológica ou a agressão psicológica se torna cada vez mais, e aí a gente começa a ter os fenômenos como, por exemplo, os casos dos shots nas escolas americanas, os atiradores, e que nós já estamos vendo em outros lugares do mundo, até o Brasil tem alguns episódios. Quando você observa uma característica comum, a grande maioria deles é terem passado por esse processo de exclusão por alguma diferença, seja de ordem psicológica, física, ideológica, o que seja. E aí eles acabam tornando essa agressividade de volta como uma maneira de reagir ao que sofreram por um longo e reiterado período de tempo. E potencializado pela tecnologia, redes sociais, cyberbullying? Não só o cyberbullying, mas a própria disseminação da informação gera a replicação. O que se faz para combater isso? Eu coloco a pergunta para os dois. Começa com a doutora agora. Pois é, a gente recebeu algumas denúncias na ordem, na comissão, no sentido de, por exemplo, existem alguns autistas que ficam agressivos. E aí as mães denunciaram aquela criança autista porque o autista estava batendo em várias outras crianças de forma rotineira. E aí, por não saber lidar, e ninguém sabe lidar, a mãe não sabe o que fazer, a escola não sabe o que fazer, nessa situação toda, a gente acabou oficiando a Secretaria de Educação para tomar outras medidas. Que medidas seriam? Em alguns casos de crianças violentas, você vê ainda a questão de amarrar aquela criança que está em crise, e aí quando se amarra numa cadeira com cinto, talvez, que também já aconteceu essa denúncia na OAB, a criança é levada para o hospital, é sedada, e a mãe já pega essa criança sedada no hospital. Então, assim, são absurdos que você percebe que é ainda do desconhecimento. Mas também existe, eu acho que essa falta de cuidado com o que está acontecendo na família. O autista, ele é muito sensível a muitas coisas. Então, você precisa saber, ele está tomando medicação, que tipo de medicação está sendo tomada. Mas não vamos colocar só essas questões, mas existem as questões em casa de violência doméstica, e vamos colocar para os típicos, talvez, e aí isso reverbera na escola e na realidade. O que essas crianças estão assistindo em matéria de internet, de jogos, eu acho que esse olhar atento, e a gente está precisando de profissionais, observadores, de fato, porque está todo mundo muito egocêntrico. Então, observar mais o seu aluno, observar mais o que está acontecendo nessa família, a curiosidade sobre isso, como nós podemos ajudar, está faltando. Então, isso vai, obviamente, ocasionar violências de diversas formas. Então, a gente precisa, e não digo só física, né? Tem a violência psicológica que às vezes atinge muito mais do que a física.
Então, a gente precisa, e eu vou colocar aqui, profissionais observadores, sensíveis às causas, porque, na verdade, no final, todos somos diferentes. Por que não observar o que está acontecendo em cada um dentro daquele contexto? Né? A gente não está falando aqui de algo isolado. Aquele ser humano, ele tem um contexto, que é a escola, em casa, onde ele está indo, o que ele está assistindo. Então, eu não estou dizendo um controle total, mas eu estou dizendo profissionais observadores, pais observadores. Se naquele momento que você está com seu filho, vamos observar, pelo menos naquele momento, o que está acontecendo, o que ele está assistindo, o que ele está falando. Né? É agressivo o que ele está falando? Então, será que a gente já não pode controlar isso? De que maneira a gente pode controlar isso? A gente está faltando muito essa observação. Eu só queria pedir desculpa, fazer um comentário em defesa dos profissionais, né? Profissionais capacitados num ambiente adequadamente estruturado para poder fazer essa observação e essa abordagem, o acompanhamento e o atendimento dessas crianças que demandam uma atenção diferenciada e adolescentes que demandam de uma atenção diferenciada, né? Se a gente não capacitar esse grupo muito e não criar o ambiente adequado, estruturalmente adequado, é o que a gente estava falando no começo, não é só fazer rampa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ao longo dos anos, ele tem sido objeto de muitos debates, muitas críticas, mas ao mesmo tempo é o que se tem e esse debate continua. Em relação especificamente a essas questões, quais as observações que poderíamos fazer em relação às crianças com autismo, vou direcionar um pouco mais, e em relação às crianças que estão nesse processo de desenvolvimento, são adolescentes num mundo que se torna com características toda próprias. Eu acho que a gente tem que entender isso como um processo absolutamente dinâmico. Então, não é com uma reforma pontual ou com uma mudança aqui ou ali que nós vamos conseguir alcançar os objetivos. Mas eu tenho uma visão de uma perspectiva absolutamente otimista sobre isso, Cadu, pelo seguinte: quando eu olho a realidade do Brasil antes da Constituição de 88 e do ECA, eu vejo que eu ainda não cheguei aonde eu deveria estar, mas eu já estou muito, muito longe de onde eu estava. Tá certo? Então, o ECA, principalmente o ECA, que lida com uma parcela da sociedade, das crianças e adolescentes, que tem uma abordagem, tanto comportamental quanto social, muito mais dinâmica do que a parcela solidificada da sociedade, ele precisa passar por transformações dinâmicas o tempo todo. Eu gosto muito de fazer a diferença entre o sistema legal, o sistema normativo dos países onde surgiu a proteção integral, Inglaterra e países nórdicos em relação ao Brasil, porque eles primeiro criaram o sistema e depois vieram com a parte normativa. O direito veio depois que o sistema já funcionava. E para nós não. Nós tínhamos um outro sistema e entramos primeiro com a lei, veio o ECA. E aí nós usamos o ECA como uma cunha de um machado para ir rasgando a sociedade e mudando a estrutura que a gente tinha para se adequar a esse ECA. Então, nosso processo é absolutamente inverso do processo em que ocorreu nos países onde a proteção integral realmente funciona. E a gente precisa cada vez mais trabalhar essa ideia de que essa normatização tem que ser muito dinâmica, muito mais evolutiva, com uma visão aplicativa bem mais desenvolvida do que a nossa preocupação de normatização e legislação. Eu acho que a gente precisa observar também não só o contexto, né, além do texto, o contexto, mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda o que a gente já tem conversado sobre a sociedade. Né? Eu acho que eu vejo muito no mundo, na comunidade autista, podemos dizer assim, essa mãe ainda buscando esses direitos e lutando por esses direitos, seja um atendente especializado, seja a não negativa de matrícula de uma pessoa com deficiência,
seja para estar nos lugares, para que tenham pessoas preparadas que possam ajudar quando essa criança estiver em crise. O próprio bullying já foi uma evolução, já temos um julgado de pais que foram punidos porque o filho ofendeu uma outra criança. Não foi a criança que foi punida, mas sim os pais tiveram que pagar uma indenização para aquela família, que foi, vamos colocar assim, que às vezes não é a criança, é a família que é ofendida. Então, sim, nós temos uma evolução, mas eu acho que as pessoas ainda não recorrem tanto ao judiciário, porque dá trabalho, porque cansa. E aí, o que acontece? Você não tem... Nós, advogados, temos uma dificuldade enorme de precedente, de acervo daquilo, de uma discriminação, de um bullying. Nós não temos, porque as famílias ainda, por mais que se ofendam com alguma coisa, preferem não entrar no judiciário. Então, talvez eu tenha um olhar positivo, porque eu vejo já um movimento nesse sentido das famílias atípicas, vamos colocar aqui de todos, das famílias atípicas que querem sim seus direitos, que querem sim seus filhos convivendo, que estejam no shopping, que estejam nos ambientes, né? Essa nova geração, ela quer isso, quer o convívio. No entanto, você ainda vê muitos conflitos e uma sociedade ainda desinteressada, que não denuncia quando acontece alguma coisa. Quando essas pessoas vão ao convívio, elas sentem uma dificuldade, então elas retroagem. Então, quer dizer, eu não vou sair, porque se eu sair, eu vou ser ofendido. Então, ainda estamos no meio do caminho, talvez, ou talvez a gente vai levar muitos anos ainda para essa evolução, e vamos colocar aqui de todos, né? A legislação, a gente tem uma legislação muito boa, começando pela Constituição Federal, que está com todos os direitos ali. Mas aí você peca em políticas públicas, você peca porque a sociedade é desinteressada, você peca porque as pessoas não têm interesse em conhecer mais, existe a vergonha dos familiares, a falta de aceitação. Então, ainda a gente vai penar, e eu acho que as famílias, infelizmente, as famílias atípicas ainda vão caminhar meio nessa via crucis, assim, vai ainda ter essa cruz, que talvez eu faça um pouquinho do papel de diminuir um pouquinho a cruz, mas é isso, é todo mundo diminuindo um pouquinho para lá no futuro, muito no futuro, talvez, a gente tenha uma inclusão efetiva, o sonho. Vamos aproveitar e falar um pouquinho a respeito de uma referência que foi feita diversas vezes no programa de hoje e que eu tenho certeza que muita gente não conhece. O que é a Lei Berenice Piana? É a lei das políticas públicas, políticas para os autistas. É uma lei específica para eles e lá nós temos diversos direitos, inclusive o que coloca que eles são considerados pessoas com deficiência. E aí a gente utiliza muito o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, todos os direitos das pessoas com deficiência a gente passou a utilizar, passou a ter o direito graças à Lei Berenice Piana. Por isso que ela é muito referência. Qual a origem do nome, Berenice Piana? Berenice Piana era uma mãe atípica também, que lutou muito, esteve muito no legislativo, lutando pelas leis. Ela com o conjunto de outros pais e a comunidade autista acabaram gerando essa lei que é tão importante hoje. Gente, aproveita, anote esse nome, Google. Faz uma consulta que vocês podem pesquisar mais ainda a esse respeito. E também da pergunta que eu faço agora ao Dr. Marlon, que falamos do ECA, e ele toma por base a Declaração dos Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas. Mas, embora sejam referências, as referências mais citadas, existem outros documentos que fazem esse arcabouço legislativo com relação à questão das crianças e adolescentes. Que outros poderíamos citar? Marco Legal da Primeira Infância, Lei de Depoimento Especial. O que podemos citar mais? Nós temos algumas leis muito interessantes, né? O Marco Legal, o Estatuto da Primeira Infância, é uma lei que veio trazendo muita coisa. A Lei 13.431, que é a lei sobre a violência contra a criança e o adolescente, trouxe
Pela primeira vez a gente trouxe a ideia da definição das mais variadas formas de violência, inclusive uma forma de violência muito, muito, muito interessante, que é a chamada violência institucional, que é aquela estrutural e sistêmica, que não depende que você faça ou que eu faça, a própria existência do sistema gera uma violência que causa uma opressão, né? Tem a lei conhecida como a lei do menino Bernardo, a questão da violência física especificamente. São várias leis e, como eu disse, o processo é todo um processo dinâmico e evolutivo. E a gente vai trazendo, e uma vai trazendo e complementando conteúdos que não estavam originariamente no ECA. Mas eu posso dizer que o ECA tem uma base muito, muito boa e abrangente sobre o que a gente precisa saber. É muito importante que os pais conheçam o ECA, não só os seus filhos, principalmente nessa semana fizeram os trabalhinhos sobre direitos de criança e adolescente, as cartolinas, cada criança fez um direito e tal, né? Eu costumo dizer que é muito interessante, lá no artigo 227 da Constituição nós temos 18 direitos fundamentais, né? E eu gosto muito porque 12 desses direitos são o que a gente chama de direitos positivos, são aqueles que nós estamos acostumados, o de fazer, mas ele tem uma segunda parte que a Constituição diz, bem como colocá-los a salvo de toda forma. E aí entram alguns direitos que chegam exatamente no que nós estamos discutindo aqui, que é quando a criança ou adolescente passa por discriminação, violência, opressão, né, e outras formas de direitos que a gente teria que ter como direitos protetivos. Lutar muito para que eles não estivessem expostos a esse tipo de situação, como a exploração também, além dessas que eu falei. São 6 direitos protetivos que estão lá na Constituição, mas nós, pais, não procuramos ler ou estudar para acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos. E a gente precisa também fazer a nossa parte, de estar do lado, de estar acompanhando, de saber quais são as necessidades deles e quais são as normas protetivas que nos ajudam a alcançar um melhor atendimento para os nossos filhos. A experiência demonstra que crianças que não têm esses direitos garantidos e protegidos, elas acabam se tornando, posteriormente, na vida adulta, clientela de uma outra legislação, a penal? Muitas vezes da penal, ou até, o que eu acho que às vezes é até mais difícil e complicado, se torna da legislação social. Sabe, que acaba não gerando uma condição satisfatória no desenvolvimento na sociedade e acaba sendo aquela parcela da sociedade que não alcança os direitos de adulto também. Não alcança os direitos do trabalho, não alcança os direitos sociais, não alcança os direitos de cidadania, não alcança... É aquele, já que tivemos agora uma eleição, né? É aquele indivíduo que troca um voto por R$15, por um saco de cimento, por um... porque ele não tem compreensão do direito dele como um todo. Então, claro que o penal vai ser um reflexo disso, não tenha dúvida. E quando a gente trata em direito penal, já desde o fim do século XIX, a ideia de marginalidade não é a marginalidade como agressividade, como delinquência, mas é a marginalidade como comportamento excludente na sociedade. No caso... Doutora já disse, o seu filho tem quantos anos, desculpe? Fez 6 agora, antes de ontem. Então ele ainda está com todo o futuro pela frente. Eu ainda falo 5, mas eu 6, porque ele fez 6 antes de ontem. As crianças, eu estou adaptando um pouquinho essa pergunta que eu fiz antes, porque, como foi dito desde o início do programa, há uma certa novidade em relação a esse debate, especificamente em relação a crianças deficientes e, no caso, especificamente as crianças autistas. Mas já temos experiência suficiente para falar que a luta pela garantia desses direitos das pessoas com essas características, ela também é uma garantia de cidadania no futuro, como isso já se manifesta na vida adulta. Eu acho que assim, a evolução dos tratamentos, do diagnóstico, quando os médicos já estão mais preparados a dar um diagnóstico, por isso que não é... Muita gente fala assim, modinha, né? Tá na moda ser autista, né? Tá na moda. Na verdade, existe um conhecimento médico maior.
E aí você tem um número de diagnósticos mais recorrente. E com isso também estamos detectando os pais já dessas crianças, porque isso já está indo para os pais, para os avós, já sendo detectado assim, para a família às vezes inteira, né? No entanto, você percebe que os tratamentos já estão gerando frutos, e frutos muito bons. Você já está percebendo esses potenciais, né? Seja para a criança que às vezes já é detectada que tem altas habilidades ou superdotação, vamos dizer só isso, mas crianças que eram nível 3 que foram para o nível 1 depois de tratamento e que podem se tornar, sim, grandes artistas. Crianças que você vê com 5 anos, 6 anos, pintam muito bem, né? Às vezes não tem a fala, mas pintam, cantam, tocam. Atividades de concentração muito desenvolvidas. Então, isso, o tratamento é apenas um braço, mas eu acho que é um conjunto. São os direitos sendo atendidos, a escola um pouco mais, aquela escola que compreende, e eu não estou falando aqui só de escola particular, não, estou falando de tem escola pública muito boa atendendo crianças com deficiência e que sabem lidar com as crianças com deficiência e que isso traz uma evolução. E aí você consegue ver esses potenciais logo cedo. Então, imagina na fase adulta, né? Quer ver uma coisa positiva disso? Nós temos desenvolvido tanto essa ideia de que a abordagem e os tratamentos devem ser acolhedores e inclusivos, que você percebeu quantas vezes a gente teve dificuldade aqui em se referir às crianças e adolescentes como sendo deficientes. A dificuldade que o tempo todo a gente fala assim. Então a gente está aos poucos trabalhando a ideia de que isso não é uma discapacidade ou isso não é uma disfunção. Né? Já é um reflexo positivo dessa mudança, dessa ideia de acolhimento, de inclusão, de tolerância, de compreensão. Aí vem uma questão justamente que eu estava pensando, eu posso colocá-la porque a pessoa em questão está protegida pelo anonimato. Mas é que recentemente uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, que é do meu círculo, do nosso círculo familiar, ela recentemente fez uma bateria de exames e foi enquadrada no espectro autista. É uma pessoa de lá, seus 40 anos, fisicamente bonita, muito capaz, etc., um pouco acelerada, talvez, digamos assim, mas que ela se descobriu enquadrada no espectro autista com TDAH, inclusive. Mas eu, conversando recentemente com essa pessoa, eu reparei algo que eu, inclusive, questionei para ela. Aliás, ela disse que ela não consegue conversar com todo mundo porque nem todo mundo acompanha. Ela disse que gosta de conversar comigo e com minha esposa porque a gente consegue acompanhar. Isso foi até um elogio. Mas eu até em certo momento eu falei, olha, a quantidade de vezes que em uma conversa de 30 minutos você já fez uma autorreferência, utilizando as palavras esquizofrenia, esquisito, tenho TDAH, sou autista, estranho, me deixou alarmado, porque parece que a constatação por meio de laudo fez com que aquilo gerasse uma autoimagem. Eu sei que nenhum dos dois é psicólogo, mas eu vou entrar um pouquinho nessa seara. Pela experiência, inclusive como pais, isso também não há um perigo nesse sentido também em relação a esse tipo de situação? Ela não tem que ter um acompanhamento, um acolhimento no sentido de receber isso de uma forma, uma pessoa qualquer, de uma forma tranquila? Às vezes existe esse choque, e eu digo a maioria dos adultos, principalmente, quando recebe diagnóstico, existe esse choque. Só que é algo... o que eu já venho conversando, inclusive com adultos que já têm um tempo de diagnóstico, de que o autoconhecimento, depois que eles se conhecem e sabem dos seus limites e das suas capacidades, isso é um poder enorme. Inclusive, isso facilita, ajuda. Então, lugares, por exemplo, eu já soube de pessoas de lugares que não suportavam estar. Hoje, eles não se sentem obrigados a estar. Eles facilmente dizem que não vão. E tá tudo bem. Então, eu acho... Ou inveja. Então, assim, o se conhecer, quando você entende que o se conhecer é um poder
e que você vai fazer uso disso a sua vida inteira, em todos os ambientes, isso é maravilhoso. Agora, eu, por exemplo, que peguei o meu filho, isso é ótimo, ele vai conseguir aceitar o autismo com muito mais facilidade. Óbvio que um adulto vai demorar talvez um tempo a mais, ou talvez precise de um suporte psicológico para tentar entender, mas depois que ele se entender, aquilo vai ser uma qualidade de vida extraordinária, ou talvez um medicamento que precise e que traga qualidade de vida para aquele ser humano. Eu acho que todos precisam pensar que não só as pessoas atípicas, as pessoas deficientes, mas as pessoas típicas precisam entender que se conhecer é um poder. Se você notar, e essa reação que você falou é muito interessante, porque já parou para ver que toda vez que a gente recebe um diagnóstico impactante de qualquer natureza, a gente primeiro passa por uma fase de susto, até chegar na fase de aceitação? Será que essa pessoa que você conhece, quando chegar na fase de aceitação, vai tratar isso com mais naturalidade, não vai citar isso tanto, ou tornar isso o objeto do que ele o tempo todo? Eu acho que, na verdade, é uma das fases que a gente passa, e isso não se aplica só a esse diagnóstico. Qualquer diagnóstico impactante de qualquer natureza, seja ele médico ou não, acaba gerando na gente primeiro essa reação, né? Mas depois que a gente passa a conviver e lidar com ele, a gente acaba entrando nas fases de aceitação e naturalização disso, né? A gente está ficando com um tempo um pouquinho curto para o tema que eu vou puxar agora. Talvez a gente não consiga concluí-lo, mas eu gostaria de perguntar do ponto de vista da questão, num país que tem um alto número de registros de violência envolvendo menores, inclusive como agentes da violência. A nossa legislação e a nossa realidade, como é que poderíamos fazer uma avaliação com relação a isso especificamente? A questão do comportamento infracional dos adolescentes infratores, ela é uma situação muito difícil de ser debatida na realidade brasileira, porque a gente está diante de uma sociedade absolutamente exposta a uma violência bem cotidiana, repetitiva, sujeita a uma legislação preparada para um sistema preventivo e protetivo. Então, a gente tem um sistema que é feito para gerar acolhimento e compreensão, para lidar com adolescentes que estão absolutamente naturalizados com a violência. Por exemplo, a gente tem crianças ainda em determinadas comunidades, em cidades maiores, que tratam da criminalidade já desde pequenos, 8, 9, 10 anos, com absoluta naturalidade. Não só a naturalidade de ver o fato acontecer, mas ele sabe pegar uma Glock, desmontar e montar absolutamente normal para ele, como se fosse uma... Então, um brinquedo. Então a gente precisa entender até que ponto nós temos ou precisamos manter a nossa filosofia só protetiva e acolhedora na legislação, ou até que ponto nós precisamos criar um mecanismo que também traga a ideia de alguma retribuição para o comportamento infracional. Doutora, com relação a... Aí é um problema também, a questão da agressividade, principalmente nas populações hipossuficientes, a pessoa que é portadora de alguma síndrome, possivelmente não terá grandes possibilidades de diagnóstico e isso ser potencializado exatamente nesse sentido. Eu acho que também nós temos que colocar um alerta aqui. A gente está com um nível de feminicídio enorme. Isso. E violência doméstica absurdo. E são mulheres e crianças vulneráveis que ficam realmente, são as pessoas que estão mais nas periferias e que estão mais sujeitas a isso. Não digo que isso não ocorra em qualquer lugar, mas que essas famílias ou essa mãe e essa criança fica sujeita e exposta a isso durante muito tempo, porque ainda não se tem uma cultura de denúncia assim, de que essa mãe é o primeiro indício. Isso foi a ministra Daniela Teixeira que falou, acho que foi essa semana, foi antes de ontem. Ao primeiro indício de qualquer violência em casa, tem que ter medida protetiva, tem que ter a denúncia, tem que ir à delegacia.
E a gente ainda está numa cultura, de como você falou do livro, que origina isso, de que a mulher precisa suportar, a mulher ainda precisa suportar sofrimentos, porque ela vai ficar ao desamparo, ou ela depende financeiramente daquele marido, ou porque ela acha que ela vai sofrer mais se ele abandonar o lar, ou se ele for embora, ou se ele for preso. Então, eu acho que a gente precisa incentivar isso, de que se houve violência e se existe a violência em casa, seja contra a mulher, seja contra a criança, imediatamente você precisa denunciar e você precisa punir, você precisa aplicar medidas protetivas, e essas medidas protetivas elas precisam ficar mais potentes conforme for verificando essa vulnerabilidade, porque senão você pode estar gerando exemplo. Isso não tem como. Você replica muito o que os seus pais fazem. Se o seu pai ou sua mãe é violento, você muito dificilmente não será uma pessoa violenta, né? Então, assim, a gente precisa, talvez, educar no sentido de sim, precisa denunciar, sim, a mulher precisa sair de casa se houver violência, precisa denunciar se bateu na criança. Então, é uma questão não só pedagógica, mas é uma questão de salvar vidas, porque o índice de feminicídio é absurdo. Isso é exemplo para as nossas crianças também. Muitas perguntas, elas têm ainda de ser feitas. Na verdade, o tema ele não se esgota. Eu queria, infelizmente, tenho que encerrar por causa da hora. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados hoje para esse debate relacionado a questão dos direitos das crianças e adolescentes. Antes, vamos informar que tudo que é notícia hoje estará no Jornal da Justiça, que você acompanha logo mais às 6h, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, valida a lei que criou certidão negativa de débitos trabalhistas. STF autoriza o júri popular dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Justiça Federal condena shake dos bitcoins por fraudes com criptomoedas. Esquema de venda ilegal de mercúrio líquido na internet é alvo de operação da Polícia Federal. Supremo julgação contra a lei que obriga o Estado de Alagoas a cuidar de animais abandonados. E ainda, em homenagem ao Dia das Crianças, reportagem especial fala sobre os direitos e serviços garantidos pela nossa legislação às crianças refugiadas no Brasil. Jornal da Justiça desta sexta-feira, 11 de outubro, começa logo mais às 6h. Agora, 5h em ponto, agradeço a presença do Dr. Marlon Barreto, advogado e professor especialista em Direito da Criança e do Adolescente, e da doutora Flávia Dias Amaral, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB-DF. Esperamos vê-los em breve conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça para conversarmos mais a respeito de temas relacionados a essas e outras questões, particularmente em relação às crianças. Muito obrigado pela presença de ambos e você continue aqui na Rádio Justiça, onde você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.